E aí, galera, tá começando, se liga de hoje. A gente vai viajar, né? Estamos de férias, ora. Por que não? Eu tô aqui em Cabo Frio. Vocês já viram que a gente passou algumas semanas por aqui, Rio das Ostras, Cabo Frio, gravamos lá na Praça das Baleias, Praça da Baleia e no Parque das Dunas, na Praia das Dunas. Estou sempre trocando esses dois nomes aí. Mas é o seguinte, a gente viveu muita coisa, aprendeu muita coisa e tá na hora da gente voar. Então eu convido você já a se preparar porque tem coisa boa começando. Quer acompanhar toda a nossa gravação e saber muito mais dos nossos bastidores? Acesse o Instagram do Se Liga _TV e fica por dentro do que a gente está fazendo. Agora está na hora de eu embarcar, senão eu vou perder o meu voo e você vai perder tudo que a gente pode aproveitar. E aí, gente, chegou a hora da gente fazer o check-in, a gente começar a nossa aventura, até porque estamos de férias, né? A gente precisa aproveitar, conhecer novos lugares, saber as curiosidades, conhecer pessoas, culturas diferentes. Olha, a gente está se preparando aí para uma super aventura, mas não tem como chegar a lugar nenhum sem passar pelo famoso check-in, sem embarcar, entregar documento, pegar as regras, o uso que a gente precisa fazer, né, das nossas bagagens. Como é que a gente se prepara para uma viagem? Bom, é fácil. Arrumar mala você consegue achar rápido aí em qualquer canal no YouTube, mas fazer o check-in a gente precisa tomar muito cuidado. Sabe por quê? Você sabia que tem objetos que você não pode levar na sua bagagem e despachar a bagagem? Tem que ir com você dentro da aeronave, como computadores, de repente alguns medicamentos que você precisa no meio do voo, vai que, não? Mas todo check-in requer uma mudança. E isso quero falar agora para você. A gente vai embarcar para uma viagem, mas não adianta a gente querer levar tudo. Você sabia que tem um limite de peso para a bagagem? No mínimo, se não me engano, 22 quilos ou 23 quilos que você pode levar numa bagagem. Então você tem que pagar excesso de bagagem. Tudo isso você acaba pagando. Então tem gente que faz toda uma organização do que eu preciso levar. Mas antes de falar de bagagem, eu tenho que falar com você sobre o famoso check-in. A entrada, o início, o começo de uma jornada. Tem gente que está precisando começar uma jornada nova agora no início do ano, 2019, está começando, vai iniciar uma faculdade, vai começar um novo emprego, vai dar uma repaginada no relacionamento, não com a pessoa, mas né, no clima, no ar que respira, vai fazer uma viagem, vai ter um filho. É um check-in, é embarcar numa viagem, numa aventura que nós ainda não sabemos bem o que vamos encontrar. Até aqueles lugares que a gente visita mais de uma vez, 2, 3 ou mais, toda vez que a gente vai é uma experiência diferente. Por isso, o check-in é tão importante, a entrada, o início. E sabe quem embarcou nessa aventura? Lembra de Pedro, pescador de peixes, que tinha embarcações? Pedro era um cara muito bem sucedido, tinham pessoas que trabalhavam para ele. Pedro era um cara, né, pescador, mas ele era bem sisudo nas palavras, ele tinha um temperamento forte, era às vezes um tanto agressivo. Lembra daquela vez que ele estava junto com Jesus e chegaram os soldados para prender Jesus e Pedro cortou a orelha do soldado? Pois é, isso era uma característica do temperamento de Pedro. Só que teve um momento que Jesus falou assim, vem que eu vou te fazer pescador de homens. Imagina, largar tudo, deixar tudo de lado. Mas isso não foi uma coisa assim tão simples. Pedro passou por uma experiência antes disso. Ele não tinha pescado nada durante a noite inteira. De manhã, Jesus falou assim, vamos lá pescar de novo. Ele foi e fez uma pesca maravilhosa. Aquela experiência fez Pedro fazer o check-in para uma nova caminhada de vida. Tem gente que está precisando fazer esse check-in para uma nova experiência, para olhar para o casamento e ver um novo casamento dentro do mesmo casamento. Está na hora de fazer o check-in para motivação, parar de olhar para as suas dificuldades e começar a encarar que você pode superar todas elas. Está na hora de fazer o check-in para a esperança, para a alegria. Tem gente que vive tão triste, tem gente que precisa sair da cidade, da amargura e fazer o check-in em direção a uma viagem para a alegria. Isso tudo depende do seu check-in. Você está preparado para embarcar nessa viagem? Ou você fica sempre tão preso às suas raízes, aquilo que você acha que é certo, aquilo que você diz que é padrão de vida?
Tem pessoas que estão precisando fazer o check-in para humildade e deixar a cidade do orgulho para trás. E essa cidade do orgulho faz você se achar sempre certo, completo, que não precisa de nada nem de ninguém. Faz você deixar de viver grandes oportunidades. Por quê? Porque você acha que é tão maioral que não precisa de ninguém. E sabe por que isso acontece? Acontece porque durante muito tempo nós nutrimos isso no nosso coração. Ninguém sabe nada, eu sou melhor que todo mundo. Mas quantas pessoas você já perdeu? Quantas amizades, relacionamentos? Talvez você perdeu seu filho por causa desse orgulho. Você sempre se acha certo, completo, não pode aprender nada com quem é mais novo que você, né? Tá aí. Sabe o que acontece? Você não viaja, você não decola, você não embarca. Você fica sempre na mesmice. Só que a gente não nasceu para viver na mesmice. A gente nasceu para decolar. Por isso eu te convido. Quer fazer uma mudança na sua vida? Primeiro decida. Deixar para trás aquilo que não é bom para você e embarcar. Para embarcar, tem que fazer o check-in, tomar uma decisão. Decidir. É tomar uma postura. Tenho que fazer diferente. Eu estou aqui hoje no aeroporto de Cabo Frio. Se eu decolar, eu já não estarei mais aqui. Aqui será uma lembrança, nada mais. Será que não está no momento de você pegar toda essa história, amargura e sofrimento que você viveu a sua vida inteira e deixar apenas como uma lembrança? E decolar? Então vamos fazer o check-in? Está na hora da gente começar a nossa aventura. Aí, já fiz o meu check-in, já entreguei meus documentos, agora está na hora de eu para o embarque. No embarque eles vão revisar minha mala, vou ter que passar numa máquina ali para ver se eu estou com alguma coisa perigosa, metal e tudo mais. A gente, por questões de segurança, a gente não pode mostrar as máquinas, porém, elas existem. Se você já embarcou alguma vez no aeroporto, você sabe que a bagagem passa por um raio-x, você também. Tudo uma questão de segurança. Você não pode levar alguma coisa que seja perigoso no voo. E isso me faz pensar numa situação. Será que quando a gente vai embarcar em uma nova aventura, eu vou falar especificamente sobre relacionamento? Será que quando a gente vai embarcar num relacionamento, a gente não leva coisas perigosas? Por exemplo, traumas do passado, ciúmes, aquela traição que a gente viveu no passado, será que a gente já não leva para o novo relacionamento achando que vai viver a mesma coisa? Isso impede a gente de confiar, impede a gente de acreditar no outro, a ponto de viver uma vida de pesquisar, fiscalizar no celular o que está acontecendo. Isso atrapalha tanto que gera até confusão. E pior, pode acabar com um novo relacionamento. Por quê? Porque você não se desfez do que não precisava mais levar. Se eu passar ali portando uma tesoura, uma faca, se você reparar, até cinto para segurar as calças, essas máquinas acabam apontando. Apitam e você precisa tirar. Bom seria se a gente tivesse uma máquina dessa no nosso dia a dia, né? Cada dia que a gente acordasse, teria uma máquina dessa e falasse assim, olha, esse pensamento você precisa deixar aí na cama, escondido, esquecido, porque durante o dia não vai te fazer bem. O problema que você teve com o seu chefe é melhor você deixar para lá, porque se você continuar carregando, só você vai se atrapalhar. Você que não vai conseguir embarcar, é você que não consegue decolar. Já parou para pensar que quando a gente guarda uma mágoa de alguém, a gente guarda um ressentimento tão pesado de alguém, é a gente que não consegue decolar, porque a outra pessoa vive tranquilamente e a gente é que paga o preço? É por isso que a gente precisa saber o que eu estou levando na minha bagagem, o que eu estou levando em mim, o que eu estou carregando de tão importante. Será que vale a pena carregar isso tudo? E enquanto eu não decidir deixar para trás o que não me agrega, o que não me valoriza, o que não me ajuda,
eu não posso passar por esse sistema de segurança. Ele me bloqueia, ele me impede. Quando guardamos traumas porque nossos pais falaram coisas pra gente que feriu e fez a gente até não acreditar que seria capaz. Aquele você é incapaz, você é um idiota. Falaram isso tão forte pra gente que trava a gente de seguir em frente. Só que é nossa decisão continuar carregando isso na bagagem ou no nosso corpo ou deixar para trás. Se eu passar por esse equipamento de raio-x e apontar que eu tenho alguma coisa perigosa, eu preciso tirar os sapatos, tirar meia, eu preciso ser revistado, porque eu não posso prejudicar o voo. Eu não posso colocar em risco a segurança de outras pessoas, nem a minha. Pessoal, a gente faz isso para entrar num avião, mas não fazemos isso para a nossa vida. Não encaramos que qualquer coisa que carregamos na nossa mente, aquelas palavras duras que ouvimos, se nós continuarmos carregando, a gente não decola, a gente não embarca numa nova aventura. Talvez você já tenha perdido muitas oportunidades na vida pelo medo e traumas que você viveu no passado. Só que é hora de você ver o que você está levando na sua bagagem. Até porque a bagagem é pessoal. Eu levo o que eu quiser. Será que o que você está levando é o que você precisa? A bagagem pode ficar muito mais leve se você encarar essa triste realidade, que é necessário deixar para trás algumas coisas. Às vezes, vai ser difícil porque o nosso orgulho não permite a gente deixar muita coisa para trás. Mas se eu não fizer isso, eu não saio do lugar. Se fala tanto de ter uma vida épica, uma vida de conquistas, de avanço, mas enquanto eu não resolver o meu passado, eu não consigo resolver ou viver o meu presente, muito menos alcançar o futuro. Eu não consigo decolar. Não adianta eu querer ser um bom pai se eu não conseguir ou não consertei o relacionamento com o meu pai. Está cheio de mágoas, cheio de marcas. E você acha que isso vai ficar só lá atrás? Se você não fizer uma limpa e deixar para trás o que tem que ficar lá, o seu futuro, o seu relacionamento com o seu filho é que vai ser comprometido. Por mais que seja doloroso, por mais que é difícil você tirar coisas, porque às vezes a gente parece que sente prazer ao sentir autopiedade. Ah, não, mas é porque eu sou assim, porque fizeram isso comigo. Ah, enquanto você pensar assim, você nunca embarca, você nunca passa, você nunca decola. Enquanto você fizer isso, o seu presente está sendo perdido e o seu futuro pode ser inalcançável. Tá chegando a hora, hein? Quem tem medo de altura, tem medo de avião, ou nunca viajou e fica naquela tensão, vou ou não vou. Conheço gente que fica tão preocupado, tão ansioso, que não dorme direito, que passa mal. Tem pessoas que às vezes tomam até remédio para poder relaxar enquanto voam, porque é uma aventura, né? E a gente, enfim, todo mundo fala assim, subiu, vai que acontece alguma coisa. Mas não é todo dia que cai avião, mas aí quando cai ninguém sobrevive. Todo mundo fala essas histórias. Porque o avião permite a gente sair do lugar. Cara, você tá numa cidade e em poucas horas você tá em outra. Completamente diferente, uma nova realidade, uma nova vida. Tem pessoas que viajam em procura de uma boa oportunidade de emprego, uma mudança de vida, querem um bom trabalho. Tem pessoas que viajam a passeio, querem conhecer novos lugares. Tem gente que viaja por uma questão educacional, estudou um idioma e precisa ir para um outro lugar para poder treinar ou fazer um curso. Tem gente que viaja para fugir da realidade. Não aguento mais isso aqui, vou me embora. Motivos para viajar tem a balde. Tem gente que viaja de lua de mel. Tem gente que viaja para reconquistar o casamento. Tem gente que viaja porque acabou o casamento. Cada um tem seus motivos. Quando nós começamos,
existia um propósito para eu fazer um check-in. Eu preciso viajar. Eu me preparo, eu trago na minha bagagem o que realmente eu vou precisar. Mas qual é o motivo da sua viagem? O que faz você mudar de lugar? Por quê? Tem pessoas que viajam tanto, mas todas as viagens requerem um propósito. Será que a nossa vida tem um propósito? Será que a gente vive realmente para cumprir um objetivo? Ou está empurrando a vida com a barriga? Ah, é mais um dia, é mais uma semana. 2019 começou, vai ser mais um ano. Acredito eu que todos os pilotos que estão responsáveis por esses aviões, quando eles decolam, eles sabem onde eles querem chegar. Os passageiros também. Se você viajar, eu acredito que você também vai ter um objetivo. Mas e por que no seu dia a dia, não? Por que não aproveitar a vida para alcançar os seus propósitos? Por isso eu quero chamar você para olhar para a sua vida através desse prisma. Será que eu tenho embarcado em viagens que eu realmente desejo? E será que eu estou alcançando esse embarque? Será que eu estou realmente decolando? Às vezes a gente fica travado por causa da bagagem. Às vezes a gente fica travado lá no check-in porque esqueceu um documento. Mas você já fez toda a sua parte. Já tirou da sua vida tudo aquilo que te pesava, todas as âncoras. Às vezes as âncoras são atitudes, pensamentos, palavras, relacionamentos. Você deixa para trás. E aí você vem para cá, para a sala de embarque. Tá aqui. Tudo é seu. É sua chance. O voo daqui a pouco vai chamar. Vai decolar. Você está pronto? Está pronto para conhecer, para viver o novo? Então precisa deixar o velho para trás. Lembra de Bartimeu? Ele lançou a capa quando Cristo chamou para ele ser curado. Está na hora de deixar a capa. Está na hora de deixar para trás. Ah, mas eu tenho muitas lembranças, é muita coisa que eu vivi. Todo mundo viveu muita coisa. Todo mundo tem muitas lembranças. Mas acredite, todo aquele que chegou no topo, que alcançou seus objetivos, não deixou as lembranças serem mais que lembranças. Apenas lembranças. Acho que já está na hora. Vamos embora. Agora a gente decola. Gente, esse aqui é um lugar que dá mais tensão para quem tem medo de voo, medo de altura, medo de voar, quem fica mais nervoso com tudo, porque é a hora que a gente vai estar de cara com um avião. Agora eu tenho aqui alguns helicópteros que fazem transportes de grupos pequenos, mas vai ter um que a gente vai ter que decolar. E quando decola, quando você viaja, quando você embarca, se você já viajou, você vai saber o que eu estou falando. Se você nunca andou de avião, eu quero compartilhar com você uma experiência. Preste muita atenção. Quanto mais alto você tiver, e você estiver na janela, você vai olhar e as coisas vão estar muito pequenas. É tudo muito pequeno. Você vê uma montanha grande e aquela montanha grande daqui de baixo se torna uma pedrinha. As pessoas, às vezes a gente nem vê, não dá nem para reconhecer lá de cima. Só tem uma coisa, tudo é igual, mas a distância faz tudo ficar diferente. Quando você embarca numa aventura, quando você embarca num casamento, quando você embarca num filho que está nascendo, numa profissão, numa faculdade, tudo vai ser tão novo, você vai ver as coisas tão diferentes, mas isso vai acontecer porque você está numa altura diferente, você está numa posição diferente. Às vezes a gente precisa ficar numa posição diferente em relação aos nossos sentimentos, sabia? O sentimento de medo que eu tinha no passado, ele vai acabar se tornando diferente. Lembra daquele problema na sua adolescência que você ficou desesperado, parou de comer, ficou revoltado com todo mundo? Lembra?
Lembra quando você batia a porta do quarto, quando você não queria mais falar com ninguém, não queria saber mais de ninguém? Hoje, quando você pensa naquele problemaço da sua adolescência, você fala assim, nossa, era um problema tão simples. Por quê? Porque você agora está mais distante, porque você agora amadureceu, você cresceu, você mudou. Isso só é possível porque você cresceu. Está na hora de crescer diante desses sentimentos, dessas aflições. Pedro podia ter tido medo quando foi chamado por Cristo para ser pescador de homens. Já parou para pensar nisso? Ele podia ter ficado assim, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou dar atenção para eles? Quem é esse Jesus que fez isso comigo? Será que ele vai fazer as outras coisas? Gente, é tudo muito novo. Mas ele embarcou. Ele entregou a vida na mão do piloto. Quando a gente embarca, nossa vida está na mão do piloto. Abaixo de Deus, claro. Mas é o piloto ali que comanda. É a torre de controle que passa as coordenadas. É o mecânico do avião que fez toda a engenharia, que cuidou para que ele tivesse abastecido e tudo mais. Está na hora da gente entregar também nossa viagem nas mãos de Deus. Deixar Ele cuidar das coisas e seguir sem medo, sem preocupação. Porque se você viajar pensando no que ficou, será que você vai aproveitar a viagem? Mas se você viajar guardando só as lembranças e deixar apenas ser lembranças e embarcar numa novidade de vida, eu acredito que você vai conseguir aproveitar cada momento da sua viagem. Você vai conseguir aproveitar cada fase do seu filho, cada novo dia do seu casamento, cada dia tenebroso no seu trabalho. Vai se tornar um dia feliz. Só porque você está muito mais acima, está muito mais maduro do que as dificuldades e probleminhas que acontecem dentro do trabalho. Quando você embarca, quando você entra no avião, fica todo fechado. Nada mais aqui de fora entra e nada de lá de dentro sai. Quando você encara uma mudança de vida, você precisa entender isso. O que não entrou, não entra mais. O que eu deixei lá fora, as minhas práticas, as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus medos ficaram lá fora. Chega. Os meus vícios ficaram lá fora. Eu não quero mais viver do que está lá fora. Quando você encara uma vida com Cristo, você precisa fechar o avião. Gente, ó, a viagem acabou. Pegamos um pouco de turbulência, que é uns ventos fortes, o avião parece que dá uma balançada. Parece até aquelas ruas cheias de buraco que o carro fica trepidando, exatamente isso. Tem o servicinho de bordo, né, que vem um biscoitinho, às vezes um suquinho. Algumas não oferecem tantas coisas, outras oferecem um pouco mais, mas cada companhia é uma companhia. A gente respeita todas, mas o importante é que elas me permitem chegar ao meu destino. Tudo isso é resultado de um processo de questões. Você viu que desde o início a gente está falando sobre o check-in, sobre o embarque, sobre o cuidado com a bagagem, que você não pode levar de tudo, a pista que ali você realmente tem que assumir os compromissos, os riscos e deixar ir. E agora chega o momento da gente pegar a bagagem que a gente colocou. Minha bagagem? Opa, quase. Aqui passam todas as bagagens. Todos os passageiros que deixaram as suas bagagens despachadas, elas vêm por aqui e aí você pega no final. Tem gente que fica aqui, ó, esperando a sua bagagem. Tem gente também nervoso. Tem gente que já quer logo pegar a bagagem e sair correndo, ir embora rápido. Tem gente que não tem paciência, não é? Tem gente também que faz quase igual o que eu fiz. Quase deixa a bagagem embora. Tem gente que está fazendo essa atitude ou está tendo essa atitude na sua vida, no seu dia a dia.
Ele começa sendo impaciente com as coisas, ele acha que tudo tem que ser muito rápido no tempo dele e a vida não é assim. Tudo tem seu tempo determinado, não adianta você querer que o dia amanheça mais rápido, porque ele não vai amanhecer mais rápido. Ele vai ter que respeitar a ordem natural das coisas, assim como nossas vidas. Também tem aqueles que são muito devagar, deixa as coisas acontecer e perde as oportunidades. Também não é bacana. Que vai que não tem outra oportunidade. Quer ver? Se eu deixar minha bagagem aqui, ela vai embora. Tem gente que aquilo que eu venho falando desde o início do programa sobre o que eu carrego, o que eu levo, é mais ou menos assim, ó. Deixa a coisa embora e vai vivendo. E vai vivendo. Deixa os ciúmes embora. Não quero mais ser ciumento, não vou ser mais ciumento, vou confiar em você, vou viver com você muito bem. E aí tá vivendo, tá de boa. Aí acontece uma situaçãozinha, você fala assim, não, mas eu não tenho mais ciúmes. Aí tem aquela vontade de olhar o celular, o WhatsApp dele ou dela, e você fala, não vou fazer mais isso não. Eu vou me desligar disso, eu tenho que confiar, o amor tudo confia, né? O amor não arde em ciúmes. Aí no meio do dia a dia, no meio das situações, você olha e aí você vê uma situação que é muito parecida com o que você já viveu. Aí o que você faz? Você pode deixar a bagagem dos ciúmes para lá, ou você pega ela e traz para você de volta. A escolha é nossa. Tem coisas que a gente precisa deixar embora, deixar passar. Tem coisas que a gente precisa pegar. As boas lembranças, as boas palavras. Anderson, mas eu vou ficar vivendo uma utopia, uma realidade que não existe, uma fantasia. Não. Você vai viver algo que você faz as escolhas daquilo que você quer carregar na sua vida. E quando você chega no lugar, você vai estar aberto a várias boas experiências. Lembra de Pedro? Ele assumiu, aceitou se tornar um pescador de homens. E a palavra diz que sobre ele foi edificada a igreja. Não será mais chamado de Simão, mas de Pedro, rocha. E foi ele quem foi movido por Deus para clamar aquele dia e o Espírito Santo derramar pela primeira vez sobre diversos homens. E dezenas deles foram batizados. Todos eles que estavam naquela casa receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque ele deixou ser levado pelo caminho e no ministério que Jesus tinha para ele. Você pode viver isso. É por isso que eu te convido a embarcar nessa aventura, nessa viagem, nessa vida nova com Cristo. Numa vida completamente diferente, num relacionamento com a mesma pessoa, mas diferente. Numa relação com seu filho, não dá para trocar de filho, mas uma relação sadia. Você pode viver isso. Tá para todo mundo. Você pode vir para cá e embarcar no voo. Você pode fazer isso na sua vida e agora. Por isso, eu quero muito que você embarque nessa aventura também comigo. O Se Liga hoje já mostrou para você como é embarcar, como é decolar, como é viver essa experiência. Semana que vem a gente vai dar a volta ao mundo, pelo menos em alguns países. Mais ou menos, você vai entender. E eu quero muito que você possa estar comigo. Semana que vem, nesse mesmo horário, a gente tem um encontro marcado para o Se Liga. Então, não vai perder.